O tema de hoje eu vou responder à pergunta da Fábia: por que temos medo de tudo o tempo todo? Então, o tema medo, de onde vêm os nossos medos e como que eles nos dominam? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Divã Futuro. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixa seu like, que assim você estará ajudando a mim, ao canal, a crescer e ao YouTube reconhecer que o assunto é relevante. Então, se você quer me ajudar a continuar nessa jornada, se você me apoia, acha que o conteúdo é bom, você compartilha meus vídeos e dê um like, ok? Eu me chamo Maria Kleinig, sou psicanalista, filósofa, analista corporal, agora também terapeuta sistêmica familiar, sempre estudando, sempre estudando. No momento estou fazendo uma especialização em psicossomática, porque nós precisamos entender as dores, os problemas de saúde que acompanham o corpo e como que a gente somatiza psicologicamente essas dores, como que a gente somatiza as doenças e como que tudo isso acontece. No futuro, em breve, estarei fazendo vídeo sobre esse assunto também. Eu tenho tantos assuntos que gostaria de poder falar sobre todos, mas a gente precisa ficar dividindo os assuntos. Mas o tema de hoje sobre medo, ele é um tema bastante relevante para o momento que nós estamos vivendo. Um momento de pandemia, um momento de medo, um momento de muitas mortes, um momento de muitos lutos. Então, o que nós precisamos? A grosso modo, primeiro entender o momento presente em relação aos nossos medos. Porque a gente tem que dividir esse bolo, Ele não é um tema simples, ele não é algo que se diga, isso resolve o teu problema de medo. Não, não é assim que funciona. Por quê? Porque a nossa psique, o nosso processo psicológico, o nosso entendimento sobre a vida, ele começa lá na nossa infância. Os nossos medos também começam lá na nossa infância. Nós somos um resultado dos nossos primeiros 5 anos de vida. Então, se nós nos sentimos inseguros nos nossos primeiros 5 anos de vida, se ao longo da vida nós sempre fomos de alguma forma tratados ou nos sentimos acuados, inseguros em referente à nossa casa, referente a nossos pais, sabe? Nós não tivemos assim uma situação familiar que nos desse segurança. Nós temos que entender que nós viemos de uma época, principalmente nós que estamos na casa dos 50, vai. Se a gente vem da casa dos 50, nós estamos lá entre a geração 60, do ano 60. É uma geração que ainda havia ditadura, existia muita insegurança no país, nada diferente de hoje, mas hoje o que muda é a forma e as informações que nós temos lá atrás, não tínhamos. Então, os nossos pais também passaram para nós o medo deles. E se a gente for fazer uma análise primeiro, pela sistêmica, os nossos pais tiveram muitos medos, tiveram muitas dificuldades, muitas inseguranças. Eles passam para nós esses medos. Nós, crianças, não sabemos o que fazer com esses medos. A gente cria recursos, a gente aprende a se defender deles e vai para a vida. Só que tem alguns momentos da vida que a situação meio que se repete. Aí você vai dizer, mas não tem nada a ver com a minha infância e a minha vida hoje. Aparentemente não. Mas às vezes esses medos que estão lá, guardadinhos num quarto escuro do nosso inconsciente, acontece alguma situação no nosso dia a dia que faz a gente se sentir como se sentia lá quando era criança. E aí o que acontece? Volta a sensação do medo. E se a gente trazer essa sensação de medo para os nossos tempos atuais, o
que que minha Fábia falou, a gente sente medo de tudo o tempo todo, como se todos estivessem contra a gente. Por que isso? A gente liga a televisão, é morte, é Covid, é gente internada, é corrupção, é uma instabilidade muito grande, preço da gasolina subindo, é preço daqui subindo, é desemprego, é fábricas fechando, é só má notícia. Só má notícia. E se você não tomar o cuidado de se encontrar ou conversar com pessoas negativas que só te trazem má notícia, existe uma tendência de você simplesmente querer se excluir do mundo, se fechar dentro de um quarto, porque ali você sente que você ainda está protegido. Porque com qualquer pessoa que você fala, você sente mais insegurança, porque todo mundo só te traz má notícia. Então, o medo, ele se alimenta dessas má notícias para crescer. Quando você sai desse mundo de má notícia e percebe que existe um mundo amedrontado, sim, mas aquilo que te falam não é toda a verdade. Sempre existe, desde que o mundo é mundo. A gente pode fazer uma analogia aqui com a Bíblia quando fala que teve inundação. Não, não teve inundação, teve um local que inundou, como é até hoje. Inunda um lugar não quer dizer que existe uma inundação na terra, até porque não tem como a terra ser inundada, uma vez que a terra é redonda. Um lugar vai inundar e o outro não. Então, nós precisamos trazer a lógica, a razão e começar a pegar esses medos que nós estamos sentindo. E o primeiro exercício que eu dou aqui para você é: pegue esse medo. Onde é que ele está? Ele está aqui no estômago? Ele está no peito? Ele está na barriga? Aonde que ele está localizado? Na garganta, fechou a garganta. Procure prestar atenção no seu medo, aonde que ele está localizado. Segundo ponto, comece a perguntar para ele: medo para quê? Para quê, não é do quê, é para quê. Porque esse medo veio te proteger, ele tem uma função. A grande questão é que muitas vezes nós estamos no modo criança e não conseguimos enxergar no modo adulto que aquele medo não tem fundamento nenhum. O medo, ele vem que nós estamos nos alimentando de notícias falsas, de notícias erradas, aonde você não acredita mais na informação correta. O que você precisa fazer? Vamos racionalizar o medo. O medo é de sair na rua. O medo é pegar Covid. O medo de pegar Covid é um medo positivo? Ele vai te proteger, vai fazer você usar máscara, vai fazer você usar álcool gel, você vai aprender a não botar a mão no rosto. Então é um medo positivo, um medo que vem nos ajudar a salvar a nossa vida. A função do medo primário é salvar a nossa vida. Ela é boa, ela é necessária. Agora, se esse medo ele fica exacerbado, aonde eu entro em pânico, aonde eu desenvolvo um toque, aonde eu desenvolvo uma paranoia, esse medo já é um medo patológico, já é um medo que está não me salvando, está me levando à loucura. Neste momento, o que você precisa fazer? Perceber que você está dando muita vazão a esse medo, no modo criança, aonde a sua capacidade de racionalizar, de botar o adulto no controle, você não está conseguindo. Porque esse medo está tomando conta de você. Aí você ouve uma notícia qualquer e já desbanca no pavor. Sabe por quê? Você nem escuta a notícia. Essa é a grande questão. Quando a gente está nesse grau de medo exacerbado, nós não escutamos aquilo que está sendo falado. Nós escutamos aquilo que nós queremos ouvir.
Aí esse medo se fortalece. Viu? Eu falei, falou o quê? Não, mas não foi isso que foi dito. Não, foi sim. Porque você não aceita uma outra posição que é aquilo que foi dito e não que você está se propondo a ouvir. Neste momento, pergunte-se por que você quer ficar nessa posição. Ela não é real. Você está criando isso. Um medo exacerbado. A criança tem medo? No modo criança, nós temos medo. Por quê? Porque nós não dominamos o conhecimento. Nós não temos acesso a informações corretas. Recentemente, eu atendi uma moça que ela tinha muitos medos. Muitos medos. E quem, dentro dos traços de caráter, tem mais propensão a ter medo? São os traços orais. Quem tem uma predisposição, um traço maior de oralidade na dor, vai ter uma maior predisposição a ter medo. Por quê? Porque o traço oral é o nosso traço criança. E se esse traço criança está na dor, é a nossa criança que está na dor. Ela está desamparada, ela se sente sozinha e ela se sente vulnerável. Quando eu falei para essa moça, a partir de agora, se conecte apenas com boas notícias, se conecte apenas com aquelas informações de prosperidade, de felicidade, de coisas que vão te fazer bem. E tudo aquilo que te faz mal, você deleta ao ponto de não ouvir. É ler, é ver filmes que eu chamo de mamão com açúcar, que são aqueles filmes que te trazem boas reflexões, que te trazem uma boa motivação, que te mostram que a vida é linda, que existe uma ética, existe uma cultura. Se vocês quiserem, me perguntam que eu respondo qual a série da Netflix que eu recomendo, que é tudo isso. Onde você desliga do mundo e vê que o mundo tem sim gente boa, existe sim uma concepção de ética, de valor, onde todo mundo pode crescer. Quando você volta à sintonia do amor, da prosperidade, das coisas boas, do paraíso que habita na Terra, você vai começar a sentir autoconfiança, vai se sentir motivada e vai sentir que tem todas as razões para ser feliz, para ser confiante, ser próspera e tudo vai dar certo. Veja bem, o inferno é o medo, o paraíso é a gratidão, a confiança e a alegria. Quando nós estamos no lado do medo, é como se você estivesse na noite, sem luzes, sem direção, sem para onde ir, sem caminho. O medo é uma escuridão. Quando você procura o caminho da luz, o caminho do sol, o caminho do dia, você vai ver que existe sim a noite. Mas à noite a gente vai dormir. E tá tudo bem, escuro faz bem para dormir. Você adormece na parte escura da vida e acorda por lado colorido da vida. Tudo é necessário. Nós temos que saber lidar com o nosso lado escuro, com o nosso lado colorido. A gente, quando está no recurso, não importa o traço, você vai entender que muitas vezes vem uma chuva, vem uma tempestade, escurece o dia, anoitece o dia, parece que o mundo vai acabar. Mas depois de toda a tempestade, vem a bonança. O que é a bonança? É um dia lindo de sol, é onde as árvores agradecem essa tempestade, essa chuva, e o dia fica mais bonito. Só que tem gente que entra na tempestade e acredita que essa tempestade ela é permanente. Nunca vi uma tempestade permanente. Então, tudo na vida tem polaridades. O medo é apenas uma polaridade que ela vem para nos salvar. Agora, se você alimenta ela de uma forma despreparada, de uma forma desregrada, o medo vai tomar conta. Mas é só uma energia. Assim como um dia lindo, existe a noite, que também é linda, desde que você tenha a capacidade de analisar que é uma noite escura, ela tem sua função para dormir.
O dia é para viver. E o que você está fazendo? O dia não está existindo, ou você está dormindo de dia e está vivendo à noite, no meio da escuridão. É isso que você precisa refletir. Fábia, espero ter respondido a sua pergunta. Espero que você esteja vivendo o dia e entenda, os medos existem porque existe uma criança interior que não se vê adulta o suficiente, corajosa o suficiente para sentir que ela pode dominar toda e qualquer situação. O medo é uma posição infantilizada, que eu falo regredida emocionalmente, no sentido de que ela não se vê dando conta do recado. Para pessoas que têm medo, eu costumo fazer uma terapia de reprogramação mental, aonde nós vamos trabalhar os medos, buscar a razão deles existirem e reprogramar os traumas, porque com certeza atrás de todos os medos existem muitos traumas, ok? Até o próximo vídeo, um grande beijo!